Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o pastor Wilson Júnior, professor da EBD Slide. Estamos agora iniciando a gravação de mais uma aula, que é a lição de número 7 e que será estudada por nós no dia 19 de maio de 2024 e que tem como título O Perigo da Murmuração. E aproveitando, já peço a você que se inscreva em nosso canal, deixe lá o seu joinha, comente, nos dê sugestões, ajude-nos para que possamos, assim, continuar levando a palavra do Senhor por intermédio deste canal, destes ensinamentos da Escola Bíblica Dominical. Nossas ferramentas têm sido confeccionadas, produzidas unicamente com o intuito de colaborar, de ajudar com todos os professores da gloriosa Escola Bíblica em todo o Brasil. E claro, você também não pode deixar de acessar o portal da EBD Slide, desde o site até as redes sociais, e adquirir o nosso material interativo para tornar a sua aula mais dinâmica, um material produzido com excelência pelo professor Azeniel, onde ele coloca suas décadas de experiência na área do ensino bíblico nesses slides. Então, compre, adquira o material, colabore, ajude e assim continuaremos juntos fazendo a obra do Senhor. Então, vamos lá. O nosso textuário diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Verdade prática nos diz assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. A leitura bíblica em classe, como sempre recomendamos, fazer uma leitura alternada, dinâmica, pedindo aos alunos que leiam, que interajam, que participem da leitura, está em Êxodo, capítulo 16, versículos 1 a 7, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. Os objetivos da lição: primeiro, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Segundo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. Terceiro, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E agora vamos começando aqui já pela introdução. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede à incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração, à luz da recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmurações. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Meus queridos, já de antemão deixando aqui a minha palavra inicial, antes de adentrarmos no tópico de número 1, a murmuração na Bíblia, e já avançando aqui para o slide que informa sobre o subtópico 1.1, que é murmurar, a murmuração não pode fazer parte do contexto da vida cristã, pois apresenta atitudes de incredulidade e negatividade, visto que se trata de um murmúrio apresentando reclamações marcadas por insatisfação e descontentamento. É prejudicial em tudo para o povo de Deus, uma vez que, além de ser um pecado,
Suas consequências são desastrosas, gerando mágoas, ressentimentos, confusões, atraso na caminhada para o céu. Os que praticam o pecado da murmuração estão claramente declarando a falta de confiança em Deus e no seu controle, inclusive nos seus planos para as nossas vidas. Agir dessa maneira é como se alguém estivesse dizendo que ele não está sabendo fazer as coisas corretamente. O cristão não deve, sob hipótese alguma, viver na prática da murmuração. Se assim proceder, comprometerá sua espiritualidade, não tendo mais tempo para orar, visto que não confia plenamente em Deus, porque seu foco está simplesmente firmado nas queixas e reclamações. A murmuração está ligada à ingratidão. E o cristão não deve, sob hipótese alguma, viver nessa prática. Quem assim procede, compromete, irmão, a sua espiritualidade. Tá? A murmuração está vinculada, como eu estava informando, à ingratidão. E quando fazemos isso, quando nós murmuramos, automaticamente nós passamos a não reconhecer mais o que Deus já fez em nosso favor. Todas as bênçãos que ele concedeu. O alvo agora é só olhar para o que está faltando, necessitando, transformando-nos em crentes rabugentos. Tudo isso aconteceu na vida do povo de Deus, o povo de Israel, na jornada para a terra prometida. Tanto é que daqui a pouco nós falaremos sobre quão grave é esse pecado, a ponto de que Deus contou quantas vezes o povo de Israel murmurou. Devemos, então, atentar para o exemplo desse povo e não proceder como ele no pecado da murmuração para não ficarmos para trás. O que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. Do hebraico, o verbo li'in, que quer dizer resmungar, reclamar e murmurar, Números 14, 36. E o substantivo rigaion, meditação, música solene, pensamento, conspiração. Do grego, o verbo gokuso, que quer dizer murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente, né? João 7,32. Ou seja, aquele momento em que a pessoa reclama ali em voz baixa, né? Critica, resmunga, a gente chama de resmungar, né? É quando a pessoa está ali balbuciando palavras ali baixinhos, reclamando, né? Se maldizendo, criticando a situação. Isso é murmurar. De acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Nós vamos ler agora em Êxodo 15, 24 o seguinte. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, queridos, a Bíblia descreve a murmuração em sua essência como algo totalmente negativo, pecaminoso. Ela adverte severamente contra esse mal e afirma que quem a pratica mostra que não tem confiança em Deus e em sua palavra. Existem 4 passagens bíblicas e que por meio das quais somos todos advertidos a fugir do pecado da murmuração. A primeira que nós podemos citar é a de Êxodo 16, de 2 a 8. Tá? Depois vem Números 14, 26 a 29. Depois vem 1 Coríntios 10, 10. E aí também nós vamos ver Deuteronômio 28, 63. E aí, daí por diante. São as passagens que vemos Deus nos exortando acerca da murmuração.
A Bíblia descreve a murmuração como um comportamento comprometedor do crente, que acontece por meio de gestos, palavras, algo feito em tom baixo, reclamações, censuras, que revela a atitude de incredulidade, de ingratidão, insatisfação, lamento, queixa, envolve circunstâncias e pessoas, bem como o próprio Deus, né? Pessoas chegam até a murmurar contra Deus. Israel, por exemplo, reclamava de Arão e de Moisés. E ao reclamarem dessas, dessas pessoas, logicamente estariam também reclamando de Deus, pois foi o Senhor quem os havia escolhido para tal missão. A teologia, amados, fala da murmuração como um pecado, comportamento e atitude pecaminosa, visto que, ao agir dessa maneira, o crente está se opondo aos planos que foram estabelecidos por Deus, não querendo sua vontade. Anteriormente, destacamos que o que caracteriza a murmuração é a ingratidão, a insolência, a rebeldia, a descrença, a falta de fé, resistência à soberania de Deus. Tudo isso pôde ser visto na vida dos israelitas, o que resultou em atraso, fracasso e morte para a maioria deles. Não há como avançar na vida espiritual quando o coração está cheio do pecado da murmuração, pois esse mal prejudica primeiramente a nossa comunhão com Deus e também com o nosso irmão. Nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo jamais será perfeito enquanto estivermos dominados por esse pecado. Por isso, o escritor aos Hebreus diz que devemos seguir a paz com todos, com Deus e com todos. Todo crente que vive uma vida verdadeiramente de fé em Deus tem uma mentalidade abençoada, de modo que compreende os intentos divinos e sabe que Deus está no controle de tudo. Isso o levará a ter uma atitude de gratidão, prazer e alegria, sem se importar com as circunstâncias. Vamos em frente. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas dos dias de Moisés, como está em Êxodo 16:11. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, Lucas 15, versículo 2, e na igreja em Jerusalém, no início logo, né, em Atos capítulo 6, versículo 1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos, né? Desculpa ter avançado aqui, irmãos. Se não fosse o cuidado dos apóstolos, como nós vemos ali exarado na Bíblia, em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7. Por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Meus amados, por meio dos registros bíblicos, como eu falei agora há pouco, nós vemos o comportamento de alguns murmuradores e como eles foram tratados por Deus. Isso aí ficou de exemplo para nós. Isso é significante e também nos alerta para não adotarmos tal postura que poderá ser caro demais para nós. As primeiras passagens a que faremos menção sobre o comportamento de pessoas murmuradoras, nós podemos ver Êxodo 16 e Números 14. Ambos dão os retratos dos principais personagens de Israel que agiram como murmuradores. Quando Israel passou a caminhar pelo deserto, reclamava de tudo, de água, comida e até da liderança, mano. Essa postura custou caro para os murmuradores, pois Deus não se agradou deles e o que foi que Deus fez? Matou a todos. E aí, amados,
que é que nós podemos ver, por exemplo, eh, sobre esse procedimento dos israelitas, né? Em Números 12, os dois irmãos de Moisés, Arão e Miriam, eles murmuraram contra ele por causa da mulher estrangeira, bem como tentaram atacar a liderança do irmão. O procedimento desses dois não agradou a Deus em nada, e prontamente o Senhor puniu Miriam com lepra perante todo Israel, um ato vergonhoso. Não somente isso, o comportamento dela atrasou a marcha do povo de Deus. No Novo Testamento, temos o exemplo de murmuração até dos discípulos de Jesus, que depois de um discurso se apresentando como o pão da vida, que eles acharam pesado, muitos deixaram de segui-lo. Porém, Jesus advertiu que quem quisesse ir tinha todo o direito. Depois que Cristo fez a explicação de sua pessoa como pão da vida, eles viram que é preciso ter fé nele e não buscar uma vida independente. Os exemplos mencionados, amados irmãos, revelam os murmuradores descontentes em relação a Deus. Também revelam o quanto eram ingratos, mas não importa quem sejam os que cometem o pecado da murmuração, mesmo assim, não importa quem seja, eles sofrerão a disciplina ou o castigo do Senhor. É claro que, primeiramente, vem a advertência, porém, quando não há mudança, então a ira de Deus se manifesta contra tais pessoas. O crente murmurador, subtópico 1.3. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode neutralizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. É o que está escrito em Gálatas 5,16, que diz o seguinte: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons, como está em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Vamos lá para o tópico 2, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Subtópico 2.1, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés, seu irmão, como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida, como está em Êxodo, capítulo 7, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão,
de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Irmãos, o principal pecado, desde o capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Meus queridos, vocês sabem que o pecado da murmuração é gravíssimo. Mas imaginem que chega a ser tão grave que Deus contou quantas vezes Israel murmurou. Você sabia disso? Deus contou quantas vezes Israel murmurou. Sabe aquele erro cometido que te chateia bastante, que alguém faz, comete algum erro ou te causa alguma raiva em alguma coisa, e você costuma sempre dizer assim: tu já fez isso 3 vezes, tu já fez isso 4 vezes, tu sabe que eu não gosto e continua fazendo. Então, quando é uma coisa que nos aborrece demais, nós costumamos contar. E nós não vemos Deus dizendo quantas vezes Israel idolatrou, quantas vezes Israel prostituiu, mas nós vemos Deus contar quantas vezes Israel murmurou. Em Números 14, 22, nós temos a sentença punitiva de Deus ao povo de Israel, porque somaram 10 murmurações contra Deus. Chama atenção para nós, chama atenção a cada um de nós, o fato de que Deus estava pontuando esse comportamento do povo. A primeira murmuração foi lá em Êxodo 14, versículos 11 e 12. Israel murmurou com medo de morrer no deserto. A segunda murmuração está em Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 25. Israel murmurou por causa das águas amargas. A terceira murmuração de Israel está lá em Êxodo 16, versículos 2 e 3. Fizeram críticas a Moisés e a Arão, reclamaram, murmuraram deles dois. A quarta murmuração está em Êxodo 16, 19 e 20. E o que foi que Israel murmurou? Eles reclamaram de várias coisas. E você confere lá em Êxodo 16, 19 e 20. Eles reclamaram de comida, aí Deus proveu comida. Sei que a Bíblia vai dizer que eles não deram ouvidos a Moisés, eles desobedeceram às ordens de Deus, né, e simplesmente ficou pontuado essa murmuração. A quinta murmuração está em Êxodo 16, versículos 24 a 28. Eles reclamaram, alguns do povo saíram no sábado para colher o maná, mesmo diante da ordem de Deus de que não deveriam fazê-lo. Tá? E aí vemos a sexta murmuração, está em Êxodo 17, versículos 2 a 4, onde Israel murmurou, contendeu com Moisés, e houve ali um momento em que Deus brota a água da rocha em Refidim. A sétima murmuração está em Êxodo 32, versículos 1 a 6, tá? E
A oitava murmuração está em Números capítulo 11, versículos 1 a 3. Já estamos terminando, né? A nona murmuração está em Números capítulo 11, versículo 4 a 6. E a décima, que é a mais notória, a mais conhecida, foi o momento em que Deus disse um basta, está em Números 14, versículos 1 a 4, versículos 10 a 12 e versículos 20 a 23. E esse foi o momento mais emblemático das murmurações de Israel, porque foi a 10ª vez, e nessa 10ª vez veio a severa punição da parte de Deus. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica, como está em Hebreus 13, 17, que diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A murmuração contra Deus, subtópico 2.2. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão, como está em Êxodo 16:12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos chegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Meus amados, o cristão precisa em tudo reconhecer os favores de Deus e ser grato. Deve agir como o salmista, que convidou a sua alma para bendizer ao Senhor por todos os benefícios recebidos e não se esquecer de nenhum deles. Cada texto acima mencionado, nós lemos agora, que nós tratamos agora, nos convida para uma reflexão, exortando-nos a sermos prudentes em nossas palavras e obedientes. E quando tivermos que enfrentar os momentos de crises, não devemos murmurar, mas confiar no poder e providência de Deus. Ele é bondoso, misericordioso, e se o buscarmos com fé, virá em nosso favor. Hebreus 4,16 diz o seguinte: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por que é perigoso murmurar? Subtópico 2.3. A palavra de Deus diz: Quem se endureceu contra ele e teve paz? Jó 9:4. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos.
Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso, o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. Meus amados, o perigo de murmurar é que o crente jamais será grato a Deus, por não reconhecer suas bênçãos concedidas. Desse modo, ele cometerá o pecado da ingratidão, marca de uma humanidade sem Deus. Uma pessoa ingrata nunca olha para o que alguém já fez por ela, pois sua visão ou foco está voltado apenas para aquilo que está em falta, não atentando para todas as bênçãos que já recebeu. O cristão deve ser consciente disso para que não fique querendo adorar a Deus apenas pelas bênçãos que ainda poderão vir, mas sim por aquelas que ele já nos concedeu, em especial, que é a nossa salvação. Essa questão de murmurar é tão perigosa, irmãos, porque quando murmuramos, murmurar é sempre viver em desobediência e rebeldia, porque ele não se submete, o crente ele não se submete à vontade do Senhor, não crê em sua providência e não descansa nas promessas. Então, vejam como é de fato perigoso murmurar. Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Subtópico 3.1, o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29, 16, 41 a 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto, como está em Números 14, 29, que diz assim: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurardes. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Meus amados, os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida. 12 espias voltaram depois de terem cumprido a ordem de Moisés para espiar a terra. 10 deles passaram um relatório negativo e somente 2 passaram um relatório positivo, e até hoje nós entendemos, né, nós sempre ensinamos que a maioria sempre vence, e não foi diferente naquele dia. A opinião da maioria prevaleceu e aquela geração não entrou na terra prometida. De 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Então, daquela geração, daqueles 12 espias, apenas Josué e Calebe, que estavam com 45 anos na época, entre 40 e 45 anos, entraram na terra prometida, já octogenários, já com mais de 80 anos, mas com todo o vigor que Deus deu para eles guerrearem e tomarem posse da terra prometida. Eles guerrearam, lutaram. Josué era guerreiro, a primeira vez que Josué aparece na Bíblia é guerreando contra os amalequitas. Josué era perito em guerra, era um perito militar, era um grande estrategista. Tanto é que em Josué capítulo 2, ele manda somente 2 espias espiarem a terra, diferentemente de Moisés, seu mestre, que mandou 12. Ele mandou só 2 e mandou secretamente, porque caso o relatório fosse negativo, eles ficariam com aquela informação para si, diferentemente do que aconteceu com Moisés, que os 12 foram chamados e 10 ali, todo o povo sabendo, né?
e o povo queria satisfação sobre o relatório e acabou causando toda aquela confusão que nós já conhecemos. Então Josué aprendeu a lição com Moisés e não chamou 12, somente dois, e ainda foi sem ninguém saber. E aí ele obteve êxito naquela campanha militar da posse da terra prometida. Israel não pôde entrar na Canaã prometida por Deus, não porque houvesse alguma falha em Deus ou naquilo que ele prometeu, mas sim porque se lançaram ao pecado da murmuração. A nossa jornada para o céu, mesmo diante das lutas e desafios deste mundo, deve ser seguida com toda a fé e gratidão a Deus. Não devemos demonstrar qualquer ato de desobediência ou rebeldia, e sim agir pela fé em Deus e nas suas promessas. O destino dos murmuradores, subtópico 3.2. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Meus amados, está plenamente provado nos acontecimentos envolvendo Israel que Deus não aceita ou tolera o pecado da murmuração. Esse ato é por demais perigoso, contagiante. A murmuração ela contamina as pessoas, gera um espírito negativista, sem fé, sem amor, sem consideração, sem obediência, sem reconhecimento, sem gratidão. Todos esses textos nos convidam a desenvolver uma vida de comunhão com Deus e Sua palavra, buscando Sua vontade e confiando em Sua soberania, não importando as circunstâncias, pois sabemos que Ele está no controle e que tudo redundará para louvor e glória do Seu nome. Os males da murmuração, subtópico 3.3. Glória a Deus. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Então, meus queridos, nós acabamos de ver aqui os males que a murmuração pode causar. A murmuração pode provocar atraso para toda a igreja, compromete também aquele que tem chamado ministerial, mas que se deixa seduzir por esse pecado. Né? A pessoa tem um chamado, se a murmuração entrar em sua vida, vai comprometer o chamado daquela pessoa. Né? Uma pessoa, por exemplo, vocacionada, se for tomada pela murmuração, essa pessoa vai retroceder quando passar a murmurar contra os seus líderes, não querendo mais servir com prazer, alegria e voluntariedade, achando que poderia merecer alguma coisa melhor, um reconhecimento mais adequado,
se esquecendo de tantas bênçãos que já recebeu, né? Então, a conclusão nos diz assim: nesta lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Evitemos o pecado da murmuração, queridos, o qual vem marcado pela incredulidade para com Deus. A prática desse mal poderá atrair para as nossas vidas consequências desastrosas, como, por exemplo, a ira do Senhor. Portanto, atentemos para o que está escrito sobre o assunto, ora em apreço, para que não venhamos a ficar sufocados neste mundo pecaminoso, assim como ocorreu com Israel, que ficou prostrado no deserto, pois Deus não se agradou do comportamento da maioria deles. Vivamos em comunhão sincera com Deus e assim chegaremos a Sião celestial. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe seus alunos, Deus faça prosperar a escola bíblica que está sob seus cuidados e logo, logo nos encontraremos novamente para a próxima aula em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja contigo. Amém.